Olá, seguidores e internautas. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter do Grupo Liberal. E hoje a gente recebe o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que veio bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Agradeço. E eu já quero começar lhe perguntando como o senhor avalia a entrega da capital paraense, de Belém, para a atual gestão que está agora gerindo a nossa cidade. Olha, Gabi, eu sou um camarada que começou a militância ainda no regime militar. Tenho uma origem operária, um avô que foi militante sindical e militante de esquerda, meu avô paterno. Então, eu lutei contra a opressão, contra a ditadura. Então, as conquistas democráticas, para mim, têm grande valor, sabe? É claro que participar de uma eleição e perder faz parte do jogo. Mas você não fica alegre, não faz festa por perder, né? Mas eu respeitei a decisão popular. E, por isso, fiz a transição, coloquei os meus secretários todos para conversar com os secretários do atual prefeito, porque eu torço por Belém. E se o governo for mau, é difícil dizer que a cidade vai bem, não é? São 6 meses de governo e algumas pessoas diriam é pouco tempo para avaliar. Eu também acho que é pouco. No entanto, as expectativas criadas pelo atual prefeito nos levavam a crer que realmente mudanças importantes em favor da cidade, do povo, viriam, não é? Até porque hoje temos muitos recursos que foram garantidos durante o meu mandato. Porque eu tive 2 anos com Bolsonaro, que no máximo mandava um cotoco para Belém, não mandou um centavo, em plena pandemia, né? E os 2 anos do Lula, nós negociamos, apresentamos projetos e conseguimos coisas maravilhosas. E o que eu estou vendo, infelizmente, como professor, arquiteto e urbanista, né? Como cidadão, eu tenho que dizer, o senso crítico de qualquer cidadão de Belém é de que realmente o prefeito está deixando muito a desejar. Eu espero que melhore, porque Belém precisa, né, dar saltos, mas pelas decisões que ele tem tomado, ele tem demonstrado ter virado as costas para quem o elegeu. Quem o elegeu não foram os ricos, nem classe média alta, os colegas dele de infância, porque ele é de uma família rica, né? Isso não é crime, né? Mas quem o elegeu foram os cidadãos de Belém, as pessoas humildes, trabalhadoras, professores, servidores públicos, garis, operários, comerciários, muitos desempregados, o elegeram, né? Então, em respeito a essas pessoas, ele tem que governar, né, de frente para elas, né, e com políticas para melhorar a vida das pessoas. Então, poderia, Gabi, enumerar várias coisas que mostram que o caminho dele está sendo ao contrário. Se quiseres, eu posso aprofundar, mas para não me alongar muito, eu poderia te dizer, o fim do Bora Belém, o fim do restaurante popular, o fim do programa Belém Saúde Digital, né? O fim da Fundação Escola Bosque, criada pelo Gueiros, uma ideia do grande sociólogo Mariano Clautal, né, que já formou tantas crianças e adolescentes na perspectiva da educação ambiental como eixo formativo, né? Então, são destruições de políticas muito, mas muito importantes, não é? Na área da educação, eu que sou professor há muitos anos, vivo da minha profissão, né? E voltei a dar aula, né? É uma tristeza saber que o Centro de Formação de Professores, Paulo Freire, olha, homenageia o patrono da educação brasileira, foi simplesmente fechado. Aí, se fosse apenas fechado, você diria, é por falta de recursos? Não, mas os professores são da rede pública, o prédio está lá, os equipamentos estão lá. Qual era o trabalho do centro? Formar permanentemente os professores e demais servidores da rede municipal para melhorar a qualidade do ensino.
O prefeito termina com o Centro Paulo Freire de Formação, contrata uma empresa chamada Elos, de São Paulo, cujos membros, se jogado no Almirante Barroso, não saberão qual é a direção do entroncamento ou de São Brás, e chegam aqui para adotar um método indiano de formação, uma coisa totalmente absurda, sem licitação, um contrato de R$1.400.000, assim, sem licitação. Então, me parece que o prefeito tem tudo para fazer um bom governo. 6 meses realmente é um tempo ainda curto. No entanto, nesses 6 meses, muitas coisas lindas foram destruídas. E aí eu acho que é uma decisão consciente de governar para uma minoria de ricos e abandonar os pobres, né? É a forma como eu, infelizmente, entendo, mesmo torcendo a favor, porque eu não sou mais prefeito, tenho o privilégio de ter sido prefeito por 3 vezes, eu sou o único da história que teve 3 mandatos, então eu vou torcer para que o prefeito eleito democraticamente faça um bom mandato, porque isso vai ser bom se ele fizer um bom mandato. O senhor comentou justamente sobre o Bora Belém, que era uma questão que eu ia lhe perguntar e eu diria que o senhor já até respondeu, né? O senhor enxerga, então, isso como... O senhor diria que é como virar as costas para a população que o elegeu, que esteve ali com ele, talvez, durante aquele período de campanha. E, aproveitando esse gancho, falando sobre essa população que é mais carente, que precisa mais da atenção do poder público, a gente não pode deixar de falar da COP30, desse momento que a gente tem vivido em Belém, de muitas obras, muitas mudanças, já há algum tempo, né, que a gente passa por isso. E muita gente, muitos cidadãos perguntam, se questionam sobre o direcionamento das verbas que vieram para Belém, para essa modernização e essas melhorias que têm sido feitas na capital. A DOCA, por exemplo, é uma região que a gente considera elitizada, que precisava muito dos reparos que têm sido feitos, né, que já estão aí em andamento, mas existem outras regiões da capital, mais periféricas, que necessitam muito mais de cuidados com tratamento de esgoto, saneamento. O senhor consideraria que o direcionamento dessa verba foi elitizado? Ele foi selecionado? Deixou a desejar para essa população que realmente precisa mais, vamos dizer assim? Gabi, eu tenho convicção disso, né? Porque, como eu te falei, terminar um programa como Bora Belém, só para retomar e fazer uma ponte com a segunda pergunta que me fazes. O que era o programa Bora Belém? Era combate à fome. Como eu percebi durante a campanha de 2020 que nós tínhamos 22 mil famílias em situação de extrema miséria, ou seja, passando fome, eu disse, eu vou criar o programa. No dia 1º de janeiro, eu mandei o projeto para a Câmara, foi aprovado e nós iniciamos, então, o pagamento entre R$200 e R$500 para a família. É pouco dinheiro, é. Só que, das 18.838 famílias que recebem, para você ter uma ideia, isso dá mais ou menos, Gabi, incluindo os filhos, 80 e poucas mil pessoas. Olha, para ter uma ideia, um repá leva 40 mil pessoas para o Mangueirão. Nós não teríamos um lugar no Pará para reunir todas as pessoas beneficiadas pelo Bora Belém. Então, você tem 80 mil, é como se fosse 2 mangueirões lotados. É essa quantidade de pessoas que agora está vivendo o desespero novamente da fome. Então, essas crianças vão voltar às ruas, essas mães desesperadas vão fazer o quê? Não é? Então, na entrevista que deu ao Liberal, o prefeito diz, eu não faço, como é que chama? Como se fosse um favor, assistencialismo de curto prazo. Eu vou fazer política de longo prazo. Ele está fazendo não assistencialismo de curto prazo.
ele está fazendo política da fome no longo prazo. Porque quem tem fome, como dizia o Betinho, tem pressa. E como era que nós fazíamos? Tira essas quase 19 mil pessoas da situação de fome. A maioria era constituída por mães solo, de 18.838, mais de 17.500 eram mulheres que tinham até 14 filhos. Então, tira da fome e dá uma profissão para elas. De que modo? Através do programa Donas de Si, que formou, em parceria com o Sistema S, Senai, Senac, SESI, Senar, muitas mulheres. E tem o Banco do Povo para financiar o empreendimento dessas mulheres. Porque alguém que aprendeu a costurar tem que ter máquina de costura para ganhar o seu dinheirinho. Aprendeu a fazer comporta, tem que ter fogão, panelas, comprar as frutas, o açúcar. Aprendeu a técnica, a profissão, mas tem que ter o apoio. Bora Belém, Donas de Si e Banco do Povo. Os 3 programas destruídos. Para onde foi esse dinheiro? Foi para melhorar a vida de quem? Do pobre da periferia não foi. Porque você vê projetos como a macrodrenagem da bacia do Mata Fome, em que eu consegui 60 milhões de dólares do Fomplata e mais 133 milhões do PAC, através do Lula. Você soma aí 60 milhões de dólares vezes 5 e pouco, né? Então, mais de 300 milhões, bairros como Tapanã, Pratinha, Parque Verde, São Clemente, e a obra simplesmente está parada. E nós tínhamos iniciado com 41 obras de drenagem e pavimentação. Você pega o São Joaquim, eu lutei muito junto ao Lula para financiar. O Lula garantiu, através da Itaipu Nacional, 150 milhões para a primeira etapa. E quando eu vou ali ao aeroporto, eu passo na avenida, infelizmente, eu vejo a obra praticamente parada. E o dinheiro está garantido. Quer ver uma coisa, Gabi? Eu inaugurei em dezembro o mercado de São Brás. Quando foi final de janeiro, ou início de fevereiro, o Lula se curou daquela queda, né? Já estava podendo viajar. Ele não veio para a inauguração no dia 18 de dezembro. Aí, quando ele veio a Belém, ele visitou o mercado de São Brás. Foi feita uma reinauguração. Eu não fui convidado. Mas eu fiz a obra. Mas eu não fui convidado. Mas tudo bem. Como é que o senhor avalia? Acontece que até hoje a obra está parada. Sim. Lá. O investimento de mais de 100 milhões de reais num projeto que coloca Belém no nível internacional. Todas as pessoas técnicas, todas as pessoas do povo que visitaram o mercado de São Brás quando nós inauguramos, todas as pessoas ficaram emocionadas de ver um projeto tão bonito. Eu te digo mesmo, eu fui prefeito por 2 vezes antes, e eu não tinha feito um projeto tão portentoso quanto São Brás. O que justifica, às vésperas da COP, os feirantes, os empreendedores, donos como chama? Restaurantes, que ganharam a licitação, não poderem trabalhar, gerando emprego, recebendo turistas, com atividades culturais, porque é um centro gastronômico, turístico, cultural, que está ali abandonado, é dinheiro público. Olha, os 1.300 pessoas comiam no nosso restaurante popular. 1.300 pessoas. Gabi, não sei se você chegou a fazer alguma reportagem lá, às 10 da manhã ficava aquela fila, algumas pessoas levavam o dinheirinho, R$4 para comprar 2 refeições ou mais. Nutricionista orientando, realmente um valor muito baixo. Por quê? Porque a gente tem que combater a fome. O município tem recursos do município. Belém é pobre. Mas se tem pouco recurso, a gente tem que dar prioridade aos que mais necessitam. Me doeu muito ver o restaurante fechado. E me doeu muito ver o próprio liberal mostrando que está sendo saqueado o restaurante. Estão roubando tudo. Tem um vídeo na internet que um rapaz disse: prefeito, esse restaurante foi inaugurado recentemente.
estão levando até as paredes equipamentos da cozinha moderníssima, são equipamentos caríssimos. Uma reforma total que nós fizemos e acabaram com o restaurante popular no fornecimento de alimento para pessoas que precisam, pessoas muito pobres, e mais do que isso, estão acabando com o patrimônio onde funcionou o restaurante popular. Poderia ter qualquer coisa lá, um órgão público funcionando, uma readaptação, não. Simplesmente deixaram lá abandonado e está sendo saqueado. E as pessoas estão denunciando, a imprensa está denunciando, e o prefeito, que é primo do governador, não faz nada. Ele tinha que ligar: primo, me ajuda. Tu disseste que ia me ajudar. Coloca a polícia aqui para me ajudar, para impedir o saqueio dos bens públicos. Não é? Liberal mostrar o abandono das praças. Isso é real. Nós gastamos dinheiro público para fazer a reforma da Praça do Mário Vilas Boas, da Praça Gaudêncio Ramos, lá no Médici, da Praça Batista Campos. Ficou uma lindeza. Todo mundo que visitou viu realmente um trabalho lindo. Começamos a incluir brinquedos para crianças com deficiência, para dar dignidade às nossas crianças, que às vezes chegavam com a cadeira de roda e não podia brincar com as demais. Então, Belém começa a mudar, fica mais humana. Agora as praças todas abandonadas. Onde está a guarda municipal? Aliás, a comandante da guarda agora pediu demissão, porque até as gratificações dos guardas foram tiradas. Certo. Edmilson, a gente e não vai, isso não é revestido para obras. Eu te falei do Mata Fome, eu poderia te falar, falei também de São Joaquim, né? Eu podia te falar de 300 obras, várias delas por nós inauguradas, mas tinha uma quantidade enorme de obras iniciadas com drenagem, pavimentação, em várias áreas de baixada, como, por exemplo, na região do Caraparu, que é a parte mais baixa do Guamá e pertence à bacia do Tucunduba, e as obras estão paradas. Então, realmente, eu creio que o prefeito achou que ia ser fácil, né? E desdenhou da cidade, dos ganhos que a cidade teve, né? Valorizou muito os erros, porque a gente acerta e a gente erra, né? Então, eu, com muita humildade, quero dizer ao prefeito, estou disposto a colaborar, porque Belém tem que dar certo, né? E nós estamos numa fase boa. Tem milhões para o Mata Fome, são 4 bairros, 154 mil pessoas. São milhões do BID para a macrodrenagem da Estrada Nova. Você imagina a duplicação total da Estrada Nova? Qual é a razão de não fazer? Mudar as placas, mas a obra está parada. Como assim? Se eu, prefeito, deixei recursos do BID, e são muitos milhões, eram 71 milhões de dólares no total, gastamos apenas uma parte, e mais 135 milhões, não, 192 milhões do PAC. Isso foi negociado com o Lula. Dentro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, quando foi relançado, Lula, me dá um apoio. Tem bairros como Juruna, Cremação, Condor, Guamá, parte da Cidade Velha. É um projeto importante, por favor. Nós precisamos concluir a duplicação da Estrada Nova. E, de repente, você vê, com recursos garantidos, a obra parada. Então, não estou entendendo. Os programas sociais sendo esvaziados. As obras não avançam. Para onde nós vamos? Em plena véspera da COP. Certo. E a gente, puxando já para uma outra temática que também se trata desses recursos que já estavam garantidos e que foram encaminhados na sua gestão, a gente não pode deixar de falar dos ônibus e do transporte público, que foi aí, inclusive, uma polêmica logo depois que o Igor Normando assumiu a gestão municipal. Houve aquelas acusações, aquela polêmica e os rumores de que os ônibus estariam escondidos, trancados e que estariam sendo impossibilitados de circular. E eu queria saber como foi que o senhor recebeu essas acusações. O senhor respondeu também nas redes sociais, mas teve um andamento até aqui, que muitos desses ônibus, ninguém sabe até então quando vão para as ruas, quando é que a população em si vai poder utilizar. E
Queria saber como é que o senhor enxerga tudo isso. Gabi, essa pergunta é importante porque a população tem o direito de ter informações sobre isso. Eu vou te explicar por quê. Em 2023, eu procurei o governador e as empresas, Cetransbel. Disse, governador, não é só Belém, é região metropolitana. Vai até Santa Isabel, Castanhal. O sistema de transporte, portanto, é responsabilidade não só de Belém, mas de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, né? Benevides, Santa Isabel. Então, por que o senhor não entra? Aí nós fizemos um acordo, foi assinado, e o juiz, Raimundo, esqueci o sobrenome, avalizou, porque tinha que ser um acordo avalizado pela justiça. E por que a justiça tem que dar o aval, Gabi? Porque o dinheiro não é do Edmilson e nem do Helder. É recurso público. O que dizia o acordo? O prefeito Edmilson abre mão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e da taxa de gerenciamento do sistema de ônibus. Isso vai dar, em um ano, 30 e tantos milhões. O governador do estado abre mão do ICMS e IPVA. Mais alguns milhões. Os empresários que deixam de pagar esses impostos fazem o que com o dinheiro? Ficam mais ricos? Não, não, não. O acordo dizia, nós vamos fiscalizar, a justiça vai fiscalizar, esse dinheiro tem que servir para comprar 300 ônibus. E que ônibus? Ônibus modernos, com a nova tecnologia que polui menos, portanto, contribui com o clima, combate à crise climática. Eles têm que ter adaptação para portadores de deficiência, pessoas com deficiência, ar-condicionado e Wi-Fi. Assinado o acordo. O que os empresários fizeram? Procuraram o Banco Luz, emprestaram um dinheiro, porque o imposto é parcial, né? Eles fizeram empréstimo, compraram os 300 ônibus. Eu cheguei em ir a Botucatu, visitei a fábrica, tem imagens minhas na internet mostrando o modelo de ônibus que viria para Belém. Ora, quando chegou em julho, era véspera de eleição, começaram a chegar os ônibus. Chegaram, na minha avaliação, mais de 70 ônibus. A informação que eu tinha eram 76 ônibus que estavam nas garagens. Não eram 300 ainda. Mas, se os 76 entrassem nas ruas, as pessoas iam saber o que é um ônibus com ar-condicionado. E isso seria bom para mim. Aí eu entrei na justiça para obrigar as empresas a colocarem os ônibus na rua e elas não colocaram. Então, houve, na verdade, uma grande articulação para que os ônibus com ar-condicionado não circulassem. Havia um constrangimento para o atual prefeito, porque ele foi vereador e votou contra ar-condicionado nos ônibus. Então, se os ônibus com ar-condicionado começassem a circular, seria uma marca muito forte para o antigo prefeito, que sou eu. Aí os ônibus não foram para a rua. E aí, agora, estão sendo colocados na rua. Eu não sei afirmar que os 300 já estão. Mas o prefeito diz que os 300 entrariam nas ruas. E foi isso que ele usou como argumento para aumentar em mais de 15% a tarifa de ônibus. E pesa muito. Segundo o Diese, são quase 15% de aumento de gastos no salário mínimo, né? É o que o pobre perder 15% do seu salário com transporte é muito dinheiro. Com certeza. Quem ganha salário mínimo. Mas ele argumentou que era para entrar os 300 ônibus. Alguns estão nas ruas, porque eu comprei. E eles tinham chegado já em 2024, antes da eleição, né? Então já deviam ter entrado há muito tempo nas ruas. Então houve uma grande articulação para que só entrassem agora em 2025 e parece-me que só entrou parte da frota.
Como eles são comprados com dinheiro público, essa é uma pesquisa que a gente tem que fazer. E vocês da imprensa têm muito a contribuir com isso. Com certeza. O senhor, agora falando no assunto mais no nosso momento atual, o senhor considera que exista a máfia do reboque aqui em Belém? Como é que o senhor vê o tratamento desse problema, né, aqui em Belém? Essa nova temática que a gente tem ouvido falar. Gabi, houve um período onde foi muito intensa aprisionamento de veículos, né? Motos, carros, no governo do Zenaldo, né? Quando eu assumi, já não tinha contrato mais. Então, essa informação é importante. O Zenaldo, antes do fim do mandato dele, suspendeu o contrato com a empresa de guincho, né? Aí nós fizemos uma nova licitação, mas eu orientei a CEMOB a não perseguir quem vive do trabalho. Porque se a fiscalização pegasse uma moto roubada, eu diria, leva para o curral. O senhor diz, no caso, motorista de aplicativo... Não, veja bem, numa fiscalização, se a CEMOB flagrasse uma moto roubada, ela teria que levar para o curral para procurar o dono, denunciar para a polícia, né? Mas nesse caso, não. A perseguição é contra trabalhadores. O camarada não pôde pagar o IPVA, fazer o licenciamento, porque ele não está conseguindo recurso para isso. Não é que ele queira estar irregular, mas ele não é ladrão. A moto é dele. Muitas vezes ele não pôde pagar o IPVA porque está pagando a mensalidade do consórcio, a mensalidade do financiamento da moto. Então, você perseguir essas pessoas, tira a única fonte que ela tem para sobreviver com a sua família, é um ato de perversidade, é muita maldade. Isso se soma a essas posturas de virar as costas para o pobre mesmo. E olha, que os taxistas e os mototaxistas até denunciaram. Essa é uma coisa que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público tinham que averiguar. Porque as lideranças assumiram publicamente a posição. Alguns disseram assim mesmo: prefeito, o senhor pagou para nós acompanharmos as suas manifestações e gritarmos o seu nome nos atos. Nós recebemos R$100 por passeata. Como é que agora o senhor está perseguindo e prendendo as nossas motos? Você assistiu isso. Toda Belém está na internet ainda, eles não retiraram, eles são corajosos mesmo, né? Então isso tinha que ser investigado, porque foi crime eleitoral. Agora, realmente, qual é a justificativa? Se o camarada não renovou, não pagou IPVA, você dá um prazo para ele se regularizar. Agora, levar a moto, qual é o objetivo? Aí nós entendemos depois qual era o objetivo. Um contrato sem licitação com uma empresa que pertence à família de um dos secretários municipais, que é amigo do prefeito há muito tempo. Então, realmente, não tem sentido dispensar licitação. Prefeito não pode dispensar licitação a não ser em situações de emergência. Houve uma calamidade pública. Aí você não vai esperar um ano a obra licitar para fazer. Lá em Porto Alegre, houve calamidade pública. Aí a prefeitura, então, declara a calamidade pública e, a partir daí, ela tem que comprar colchonetes para colocar num galpão e as pessoas dormirem porque perderam suas casas pelo alagamento. Ela não vai fazer uma licitação um ano depois, tem que atender logo. Então, nesses casos, a prefeitura pode dispensar a licitação. Não tem justificativa dispensar a licitação para, por exemplo, contratar empresa para formar professores quando nós temos na CEMEC um contingente enorme de professores doutores. Significa dizer, muitas universidades privadas não têm a quantidade de doutores que a CEMEC tem, em todas as áreas do conhecimento pedagógico. Então, da mesma forma, não justifica a dispensa de licitação para contratar uma empresa de guincho para perseguir pobres, porque é isso que está acontecendo, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do lixo em Belém.
não só em Belém, mas na região metropolitana aqui, nas cidades vizinhas, a gente tem essa pauta do lixo que vive, vamos dizer assim, um drama, né? A gente viu em muitos momentos essa polêmica sobre a questão dos aterros sanitários e o destino em si do lixo. A gente não está nem falando sobre a questão da coleta, e sim o destino que o lixo da população de Belém toma. Sim. Eu queria saber como é que o senhor avalia o que tem sido feito hoje e o que foi feito até aqui para solucionar esse problema e chegar a um consenso que fique bom para todo mundo e que possa atender de maneira sustentável, né, e eficaz para todo mundo. A minha avaliação, se muito honestamente, é de que Belém está com todas as condições para virar uma referência para o país, sabe? Chegar na COP, as pessoas se orgulharem de viver em Belém e quem chegar, poxa, a cidade é bem cuidada. Agora, uma das coisas que me desgastou muito foi a crise do lixo. Porque eu peguei uma cidade onde as empresas recebiam dinheiro público e não cumpriam a sua missão. Então, você via lixo acumulado nas esquinas, falha na coleta, o destino lá em Marituba precário. Isso ocorreu já no primeiro mandato do Zenaldo, no segundo mandato do Selmar. Houve interferência de instituições. A verdade é a seguinte: o aterro em Marituba foi implantado sem um planejamento, de modo que virou um lixão, gerando muitos problemas para a saúde do povo, enfim, problemas ambientais sérios, né? Quando eu entro, eu não sou prefeito de Marituba, nem tenho responsabilidade metropolitana, mas eu entrei, fui chamado pelo desembargador e participei de 9 audiências buscando uma solução para o problema. Porque eu dizia, doutor, o contrato com a Guamar, lá de Marituba, não existe, não houve licitação. Como é que eu pago milhões de reais ao ano para uma empresa que não tem contrato? Né? Por outro lado, o contrato com as empresas de coleta também já não valiam mais. A gente tinha que manter para a cidade não virar um caos. E mesmo mantendo e pagando, a cidade estava virando um caos. Eu decidi, Gabi, primeiro, realizar um estudo. Aí nós fizemos uma licitação e contratamos uma empresa que nos entregou 1.600 páginas com todas as áreas de Belém, com todas as informações sobre o sistema de limpeza urbana. Esse estudo gerou o edital de licitação para contratar uma empresa de limpeza urbana. Fizemos a licitação e a empresa vencedora é a maior da América Latina. É quem faz a região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma grande cidade, né? Belém tem 1.300.000 habitantes. O Rio de Janeiro, só o Rio tem 8, 9 milhões, não é? A região metropolitana são muitos milhões. Então, essa empresa que trabalha numa grande cidade, onde o carnaval é visitado, turista do mundo inteiro, e ela consegue manter limpa, vai fazer um lindo serviço em Belém. E ela ganhou a licitação. Só que a licitação não foi fácil, porque algumas empresas não queriam que ela acontecesse. Queriam que fosse mantido aquele sistema precário. Eu disse, não, nós vamos fazer a licitação. E houve uma reação, uma verdadeira máfia do lixo, como eu chamei. Criaram uma situação de crise que me desgastou muito, 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 muito. Muitas pessoas que gostavam de mim disseram, Edmilson, o que está acontecendo? Porque as pessoas não conseguiam entender que, na verdade, aquilo era uma coisa provocada para criar uma situação de caos e destruir a imagem de um cara como eu. Já tinha sido 2 vezes prefeito, com grande avaliação. Então, muita gente
chegava comigo para dizer, poxa, Edmilson, que pena. E eu tentava explicar, mas o problema é que havia um grau de manipulação, de desinformação muito grande. Só que eu mantive a coerência. Gabi, sabe quantas ações foram feitas na Justiça e nos tribunais de contas? 19. Nós derrotamos todas, ou seja, a licitação ela cumpriu todos os requisitos legais, não há problema. Aí, quando a gente assinou o contrato, a população percebeu as mudanças. Nós tínhamos 600 garis. A Ciclus contratou 3.200, de uma vez. Tudo quanto é esquina você vê os verdinhos. A cidade começa a ser limpa de forma digna. Só de máquinas novas são 246 caçambas. E uma série de veículos novos. A implantação de um ecoponto ali na beira do São Joaquim, no caminho do aeroporto. Enfim, começamos a avançar. A cidade começa a ficar limpa. Passa a eleição e realmente a cidade está muito suja de novo. A informação que eu tenho é de que há atraso de pagamento. Mas eu não vou aqui ser advogado de A ou B. Quando os vereadores propuseram uma CPI, eu falei com a Vivi Marinô do PSOL, assinem, porque a proposta da CPI é investigar a qualidade do serviço. Por que a empresa não está cumprindo? A empresa que explique. Não estou cumprindo porque não estou recebendo? Então, cobre da prefeitura pagamento. O Ministério Público tem que entrar. Nós temos que criar as condições para o trabalho ganhar excelência, porque uma cidade suja não vai receber o mundo com dignidade. E a COP está aí. Então, nós sofremos um desgaste, mas eu não abri mão de fazer a licitação. Hoje, tem uma empresa licitada, é um contrato de 30 anos, por isso que é um contrato de muitos milhões, porque você tem que somar cada mês. São 30 e tantos milhões ao mês, você conta aí 300 milhões ao ano, você tem em 10 anos, né, um volume grande de recursos, em 30 anos nem se fala. Então, esse contrato de longo prazo pode dar uma estabilidade também, porque ele ajuda a baratear os preços. A empresa tem várias responsabilidades. Além de coletar, aí vem um destino. Tem 2 áreas sendo avaliadas. Avaliadas para implantar um novo aterro sanitário. Uma em Iacará e outra em Bujaru. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente é quem dá licenciamento. Até agora não deu. Quais das razões? Eu espero que sejam razões técnicas, né? Agora, mesmo sendo razões técnicas, eu acho que a Prefeitura de Belém tem que conversar com o governador do estado, chamar o secretário de Meio Ambiente, os técnicos envolvidos, qual é o problema. Vocês têm que dizer sim ou não, porque uma metrópole não pode ficar sem um aterro sanitário. Nenhum município quer um aterro sanitário, mas em algum lugar ele terá que ser implantado. Não dá para ser, no Aurá. Porque o Aurá está saturado. E, Gabi, se você leu o acordo, na verdade não é acordo, o contrato com a Ciclus, ela tem um prazo para iniciar a remediação do Aurá e transformar o Aurá num grande parque ecológico. A remediação é a utilização de técnicas para impedir que haja incêndio, porque até hoje aquele lixo orgânico que ficou lá embaixo do chão, vez por outra, ele pode aflorar e produzir incêndios. Então, é toda uma técnica de perfuração para retirar os gases, compactar direitinho, gramar, e você tem o que era um lixão, que virou aterro sanitário, virar um grande parque na beira do rio Aurá e na beira do rio Guamá, perto daquela estação da Cozampa que faz a adução das águas
para serem tratadas aqui no Parque do Tinga. Então, realmente, essa região vai ficar lindíssima, porque é uma região de olhos d'água, por sinal, né? E isso está dentro do contrato. Então, eu espero que esse problema seja solucionado. A minha parte eu fiz, né? Então, desejo sucesso ao prefeito na administração desse contrato. Espero, no entanto, que não seja toda uma pressão que ocorre agora, um tipo de chantagem para voltar a ser o que era. Porque eu sei que tem empresas interessadas em voltar àquela, como meu pai diria, uma patifaria. Pressionava para receber o dinheiro público e a cidade suja. Recebe o dinheiro público e a cidade suja. Recebe o dinheiro público, a caçamba deixava lixo no meio. Você chegava na beira do canal do Jacaré, lixão ali. Mas como? Passou caçamba aqui. Na verdade, elas não passavam, não tinha controle. Então, porque não tinha contrato. E não tinha nem como fiscalizar algo que não tem contrato. Gabi, você é uma jornalista, eu te contrato para fazer a cerimonial de um evento de uma semana. Aí você contrata outro jornalista, radialista, montou um aparato. Você tem máquinas, tem equipamentos, tem pessoas. A gente faz um contrato. As pessoas vão receber. Você vai alugar algumas máquinas, alguns computadores, algumas filmadoras, iluminação, né? Todos os equipamentos. Ora, foi feito um contrato, eu lhe pago e você entrega o trabalho de qualidade. É assim que acontece. Agora, se não tem contrato, nem lá em Marituba, nem para coleta, eu tinha que fazer a licitação. Foi o que eu fiz. E eu vejo, na verdade, uma crise, uma pressão, e espero que não haja objetivos espúrios por baixo dos panos. Porque o contrato está feito, depois de 19 ações, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas da União, está tudo direitinho. Ninguém vai poder dizer, houve fraude no contrato. Graças a Deus que houve ações na justiça até. Demorou, isso me prejudicou como prefeito. Mas qual é a vantagem? É que tudo teve fiscalização da justiça, dos tribunais de conta. Então, agora é cumprir o contrato e cobrar resultados para que a cidade fique limpa. E dessa remediação, ela teria, assim, qual seria o prazo para poder fazer isso? Para poder começar a ter a implantação desse parque, né? Na verdade, assim, o contrato ele é todo definidor de prazos, sabe? Por exemplo, nós vamos comprar 246 caçambas compactadoras. Sim. Aí, qual foi o prazo? Foram 6 meses. Dentro de 6 meses, elas chegaram. Aí, no primeiro e segundo mês, você não via todas. Sim. A prefeitura, então, tinha que dizer, quando é que chega? Quando é que chegam? Chegaram todas, que bacana. Né? E aí, quando é implantado o primeiro ecoponto, aí foi implantado o primeiro. Quando começa o apoio às cooperativas de reciclagem. Sim. Para que a coleta seletiva avance e a gente deixe de transformar em lixo, o que é algo que pode ajudar muito na geração de emprego e na reciclagem e contribuir, né, para superar essa crise climática. Então, tudo está previsto. Uma das coisas que está prevista é a remediação do Aurá. Sim, que deve acontecer. Aí me parece que não é imediato. Sim, acredito que não mas seja. Se não me falha a memória, dentro de 1 ano e meio ou 2 anos, o contrato já fez 1 ano agora, né? No início de 2025, né? Então, no final de 2025, já teria que iniciar um trabalho para avançar na remediação, né? Pelo que eu sei, está longe de iniciar. Então, há de se cobrar da Ciclus, né, o cumprimento do que está no contrato. Sim. Por exemplo, tem estação de transbordo, deve ser aí perto da BR, mas não é o aterro sanitário, é uma estação onde as caçambas param, aí há uma transferência de material, como ocorre em todas as grandes capitais. Isso está previsto no contrato, ainda não foi feito, mas não ia ser feito nos primeiros meses. Era com tempo de No entanto, contrato. agora já era para ter iniciado a construção da estação de transbordo. E a nova estação de destino para o tratamento já devia ter começado. Infelizmente, não houve licenciamento. Sim. E o senhor, falando em outra coisa que também passou pela sua gestão e que já é também uma outra situação que já se tornou
um dilema para a população é a questão do BRT, que não recebe ainda um final, não tem uma previsão visível aos olhos da população e também fica, acredito que até para a gestão, um pouco... É um processo delicado de dizer quando é que, de fato, o BRT vai estar à disposição da população. Como é que o senhor tem observado, assim como a gente já falou dos ônibus elétricos, mas o andamento desse projeto e vendo que para a COP a gente precisa ter uma logística que, de fato, seja prática, seja... direcione para todos os pontos da região metropolitana, da capital. E como é que o senhor observa, como cidadão e como ex-prefeito, o andamento dessa obra? Gabi, deixa eu falar uma coisa. O BRT são dois, na verdade, né? Uhum. Um, do entroncamento em direção a Marituba, Sim. que está em obra e está bem atrasada. É uma obra do governo do estado, tá? Em Belém, o BRT ele tem um troncal, tecnicamente se chama troncal. Começa em São Brás, onde tem a estação de São Brás. Sim. Ele percorre Almirante Barroso e do entroncamento ele vai até a agulha em Quaraci. Uhum. Esse troncal, com todas as estações, inclusive a estação da agulha, a estação Mangueirão, foi concluído, tá? Só que o trabalho de urbanização do Augusto Montenegro não foi concluído no Zenaldo. Foi uma das obras que eu inaugurei ainda em 2024, mas ainda há o que fazer na Augusto Montenegro, porque um projeto para implantar ciclovia, drenagem, reasfaltamento, passeio público, inclusive um sistema de drenagem que é necessário porque várias residenciais do entorno do Augusto Montenegro estavam alagando por causa da obra do BRT, né? Uhum. Então, esse trabalho avançou muito. Ele é coordenado pela antiga CEURB, que agora foi incorporada a uma outra Secretaria de Infraestrutura, me parece, né? Então, essa obra complementar de urbanização, assim, o penteado da avenida estava avançando muito. Agora, o troncal foi concluído. Demorou 10 anos, mas foi concluído. Agora, não interessa um troncal, tu tens razão, se não houver alimentação. Então, olha, hoje, a estação Mangueirão, por exemplo, ela recebe linhas de vários bairros. Isso significa que ela está sendo alimentada. Mas nem todas as estações estão sendo alimentadas. Hoje, por exemplo, vem de Benevides, ou de Marituba, ou de Santa Bárbara, ônibus, e de outros bairros, de Belém mesmo, aí chega na estação Mangueirão e faz o transbordo, ao invés de vários ônibus em direção ao centro de Belém, aí um ônibus grande do BRT pega a calha do BRT, o troncal, desculpa, né? E com isso você diminui a quantidade de veículos na avenida e melhora com isso a fluidez do trânsito, tá? Então, isso avançou, mas pode avançar mais. O sistema de alimentação avançou, mas ainda está insuficiente. Agora, qual é o problema? É que o BRT metropolitano está longe de terminar. É uma obra que começou com o Jatene. Jatene passou 2 anos iniciando a obra, os canteiros de obra. O Helder já tem 6 anos de mandato. Então, nós temos aí 8 anos de obra e ela não dá sinais de ser concluída. E, com isso, inviabiliza toda uma dinâmica metropolitana, prejudica, inclusive, Belém, mas não só Belém. Realmente, sair de Belém num domingo, num feriado, é um sacrifício grande, porque você chega perto de Marituba, fica inviável. E por que fica inviável? Entre outras coisas, porque a obra está parada. Dia de semana, a obra parada, né? Então, vez por outro, você vê alguma máquina, algumas pessoas trabalhando, mas já era para ter terminado a obra. Terminando o BRT metropolitano, aí nós vamos poder integrar os 2 sistemas e eu acho que Belém vai melhorar muito com isso. Vamos torcer, né? Edmilson,
recentemente, fazendo uma avaliação do primeiro semestre de mandato, o atual prefeito de Belém, Igor Normando, comentou sobre a questão do lixo, né? E que, inclusive, logo nas primeiras semanas de mandato, ele fez algumas ações bem caricatas, com a presença dele em locais, fazendo coletas de lixo específica, como se fossem mutirões e tudo mais. Ele destacou que tem dado uma atenção especial a isso, mas ressaltou e voltou ao ponto de que recebeu Belém com muitos problemas e recebeu Belém muito carente. E usou o termo que iria ordenar a casa, vamos dizer assim. Como é que o senhor recebe tudo isso e ouve tudo isso, sabendo do que foi feito na sua gestão? Olha, Belém é uma cidade pobre, tem muitos problemas. O prefeito está usufruindo de uma luta minha junto ao governo do estado e à Assembleia Legislativa. Este ano ele tem pelo menos 200 milhões a mais de ICMS, porque ele vai receber um pouco mais de 10%, né? Eu estava recebendo menos de 7% já de cota-parte do ICMS. Então, isso aí é pelo menos 200 ou mais milhões de reais nas contas municipais para investir, né? Em projetos sociais, em infraestrutura urbana, na valorização dos servidores públicos, na manutenção dos serviços públicos, né? E o que se vê é que o prefeito não está conseguindo. Nós deixamos recursos em vários projetos. Olha, deixei 70% do Ver-o-Peso pronto. E os 30% não avançam? Já é para ter inaugurado. O que ele inaugurou recentemente foi a ladeira do Castelo e parte da Praça do Açaí, que eu que fiz. Então, tem algum problema de gestão mesmo. Não sei se a equipe não está azeitada, não sei qual é a dificuldade. Porque algumas dificuldades que um prefeito pode ter têm a ver com a falta de recursos. Mas, no caso, o mercado de São Brás está entregue, a obra foi paga, tem que funcionar. A feira do Ver-o-Peso, deixei 70%. Conclua, dê dignidade para os feirantes e para a cidade, porque o Ver-o-Peso é o coração da cidade. Mas por que não faz, se o dinheiro está garantido? Quem paga? É a Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional, se você fez a obra, mede. O engenheiro dela está aqui, morando aqui. Ele vê a medição feita pelo engenheiro da prefeitura, avaliza e libera o recurso. Assim é para o São Joaquim também. 150 milhões. Porque a obra não avança se tem dinheiro garantido. Eu não sei. Macrodrenagem do Mata Fome. Por que não avança? Por que deixar quem mora naquela bacia sofrendo alagamento se o dinheiro está garantido? E eu lutei muito para viabilizar. Porque o Banco Fomplata é internacional. Exigiu muito, muito. As lideranças cobravam muito. Eu tive que tentar explicar para eles que eu não podia determinar. O Fomplata é como o BID, é um banco internacional. Aí cumprimos todas as exigências, assinamos o contrato, o dinheiro está disponível. A obra tem que avançar. Da mesma forma, Estrada Nova, como eu já fiz referência. Por que não avança a obra? Por que as obras estão paradas? Né? Então, eu não tenho explicação para isso, Gabi. Porque se eu disser, prefeito, reasfalte Almirante Barroso. Aí ele vai dizer, mas não tem projeto para isso e nem tem dinheiro ainda. Aí eu vou dizer, o senhor tem razão. Agora, as obras que eu estou citando, eu deixei dinheiro, e muito dinheiro. Não tem razão de estarem paradas. Né? Então, eu acho que é mais desculpa do prefeito, né? Porque a cidade é pobre, tem problemas? Tem. Mas ele tem um governador que é primo dele, e ele foi eleito dizendo que ia ter apoio do governador para melhorar a vida da população. Aí eu te pergunto, se as praças estão abandonadas, se ele não tem moral para chegar com o primo e dizer, vamos fazer uns PM Boxes, porque a Guarda Municipal não está dando conta sozinha? Será que não tem parceria? Comigo era difícil, porque eu fiz parceria com o Bora Belém, e o governador atrasou 9 meses e me deixou com dificuldades financeiras. Quer ver aqui a Avenida Rômulo Maurana?
Era uma parceria com o governo do Estado. A obra parou por 7 meses por falta de repasses, a empresa entrou em crise, demitiu operários, os moradores ficaram revoltados com quem? Comigo. Agora, nós estamos falando de um prefeito que é primo, além de parceiro, de militante. Essa obra da Rômulo Maiorana é um ponto também bastante sensível, né? Principalmente, sobretudo, para essa população que vive aqui. Com a falta desses repasses, a obra realmente ficou parada? Houve a entrega ainda no seu Parcial, mandato de uma parte dessa avenida, mas ainda falta um bom pedaço, né? Dela. A obra está parada, ela teve esse entrave aí com a questão financeira, e o senhor atribuiria isso a uma implicação, a um impedimento do governo do Estado? O convênio era com o Estado. Ele deixou de repassar e eu tenho que ser honesto. Sim. Né? E se ele deixou de repassar, eu tenho que dizer, porque a obra parou, a prefeitura cumpria a sua parte, mas como o recurso do Estado não entrava, aí ela enfrentou dificuldades. Certo. Né? Aí depois, quando saiu o empréstimo do Banco do Brasil, nós inauguramos essa primeira etapa com recursos municipais. Eu abandonei o convênio com o Estado. Só que o convênio está assinado. O governador pode liberar os recursos para concluir logo essa obra. Seria uma ajuda para o primo. Entendo. Né? Mas parece-me que o Igor não está tendo muito apoio, né? E não está conseguindo se articular, ou talvez não tenha muita noção do que é prioridade na cidade, ou não sei se é uma questão de equipe que ele formou sem considerar, né, o conhecimento mesmo dos problemas da cidade. Enfim, eu não sei bem qual a razão. Eu não vejo a justificativa para, tendo dinheiro, eu não falo nem na 25, que ele não queira procurar o Helder. Vou abandonar o convênio com a 25. Mas eu falo do Mata Fome, do São Joaquim, do mercado do Ver o Peso, os 2 mercados de ferro, né? O mercado Bolônia, a feira do açaí, funcionamento do mercado de São Brás, certo, e tantas outras obras. São 300 e poucas obras de drenagem, pavimentação, pequenas ruas na periferia toda, né? E várias delas eu entreguei, mas eu acho que tem umas 100 e tantas para concluir e entregar, que o prefeito tem que concluir. É dinheiro público, né, que nós investimos. Que fica parado. E, para a gente finalizar, ano que vem é ano eleitoral. O senhor tem uma carreira muito atuante aqui no Pará, aqui em Belém, né? Como uma figura política. E eu queria que o senhor dissesse se tem algum plano, se o senhor está planejando fazer alguma coisa para o próximo ano. O que o senhor tem em mente? Muita gente, Gabi, me pergunta isso, porque eu sou uma liderança há muitas décadas, né? Completei 68, né? Só como professor já tenho quase 50 anos, né? Então, atualmente eu estou dando aula, orientando alunos na elaboração de artigos de pesquisas científicas, dando aulas para várias áreas do conhecimento, para alunos de letra, de engenharia ambiental, engenharia cartográfica e de agrimensura, agronomia. Então, está sendo uma experiência legal. O que é, na verdade, a minha tradição é sobreviver com o suor do meu trabalho, só do meu rosto, né? Então, eu tenho um mandato, é uma coisa. Se eu não tiver um mandato de deputado ou prefeito, eu vivo dignamente porque eu tenho profissão, graças a Deus, né? Sou um arquiteto com doutorado em geografia, professor há 48 anos. Só na UFRA eu tenho 43 anos. A maioria dos meus alunos tem a metade desse tempo, entendeu? Então, isso está me fazendo muito bem, voltar a estudar, lecionar, né? E eu estou nessa fase, portanto, curtindo essa fase de readaptação, né? Reestruturando a minha carreira como professor, porque a política também, você se afasta, aí vai dificultando as progressões funcionais, etc. Então, eu estou nessa fase de reorganizando a carreira, com uma relação muito respeitosa com os meus colegas, com alunos, algumas centenas de alunos, assim, onde eu estou cumprindo o meu papel. Então, eu não, mesmo que muita gente dentro do PSOL, dos partidos de esquerda, e pessoas assim que me veem como liderança, perguntem se eu tenho alguma proposta a concorrer
nas próximas eleições, algum projeto político, com toda a honestidade, eu não tenho nenhuma decisão sobre isso, sabe? Então, mas vou amadurecendo, porque eu não quero comprometer também a minha profissão. Certo. Porque a política não é profissão, né? Eu sempre usei os mandatos políticos para realizar objetivos sociais. Você é uma criança comparada comigo, né? Você talvez não saiba que a meia passagem que você usou quando era estudante foi um projeto meu de 1988, olha, 89. Primeiro mandato como deputado estadual. Então, realmente, lei que traz conquista social. Muita gente que usa a meia passagem não tem essa história. Muitos jovens não tem como ter, né? Certo. Né? Como os servidores públicos que têm um regime jurídico único, um projeto de 240 páginas aprovado com muita luta e garantiu muitas conquistas para os servidores do Estado, por exemplo, né? Muitos que entraram em concurso depois não têm noção de como foi difícil lutar, conquistar e ter um deputado que usou o mandato em favor da população, né? Como prefeito, acho que sempre foi o objetivo de realizar políticas sociais e de infraestrutura para os mais pobres, né? Isso nos 2 primeiros mandatos foi um sucesso total. No 3º mandato, com a pandemia, a cidade arrebentada por 16 anos, nós tivemos mais dificuldade, eu tenho que ter humildade para reconhecer, né? Mas fizemos muita coisa bonita que não apareceu, porque quando nós começamos a entregar, já era muito perto do final do mandato, né? Certo. Então, é claro, uma senhora amiga, assim, vou dizer amiga, né? Mas uma pessoa me abraçou e disse: Edmilson, olha, eu fui crítico do teu mandato, mas eu conheço a tua história, eu não vou reduzir a tua história a uma experiência pontual. Aí ela disse mesmo: não nos abandona. Eu digo: mas jamais vou abandonar. Hoje eu sou um professor, mas estou orientando alunos, estou participando, dando palestras, apoiando movimentos sociais, movimentos sindicais. A gente não precisa ter mandato de deputado ou prefeito ou de senador, né, para estar na luta, apoiando a luta, realizando sonhos. Então, com certeza. É um pouco esse o sentido, não tem uma resposta objetiva ainda. Quem sabe, na próxima entrevista eu te fale. Muito obrigada, Edmilson, mais uma vez, por esse tempinho aqui com a gente, por poder bater esse papo. Muito obrigada. E agradeço também a você que acompanhou a gente. Para ler essa matéria na íntegra, essa nossa entrevista aqui, é só você acessar Liberal ou liberal.com e também nos nossos jornais impressos, o Liberal e Amazônia. Obrigada.